Sistemas de corpos com atrito. Então, uma figura que representa um esquema, uma montagem experimental para determinar o coeficiente de atrito. Então, tem a massa M em uma superfície horizontal, puxar uma corda onde suspende um copo, onde eu posso ajustar a massa, colocando brita, areia ou água, algum objeto, material, até que o sistema fique na iminência de escorregar. Então, eu tenho atrito estático máximo. Colocando sensores ópticos para cronometrar o tempo para determinar uma certa distância, eu vou poder calcular a aceleração e também posso descobrir o atrito cinético. Então, descrevendo essa experiência, em um sistema montado para determinar os coeficientes de atrito estático e cinético, o bloco M foi colocado para acionar um cronômetro ao sair do repouso. Então, aqui está o sensor do cronômetro para ligar ele. E desligá-lo assim que percorrer uma distância de 543 milímetros, desliga o cronômetro. Depois de ajustar a massa M em 77,3 gramas, a massa M de 161,4 gramas fica na iminência de escorregar. Com um leve toque, uma leve batida na mesa, o sistema sai do repouso e percorre a distância D em 1,174 segundos. Determine. Pergunta A. A força normal entre o bloco e a mesa. Então, a força normal que o bloco aplica na mesa é igual ao seu próprio peso. Então, a normal é igual ao peso do bloco, então é a massa do bloco vezes gravidade. A massa do bloco é de 161 gramas, ou seja, a massa é de 0,1614 quilos vezes a gravidade 9,81. Então, 0,1614 vezes 9,81 igual. A força normal é de 0,5833 newtons. Agora a pergunta B. O valor da força de atrito máxima entre o bloco e a mesa. Eu ainda não conheço o coeficiente de atrito. Então, neste caso aqui, o bloco está sendo puxado com uma força de tração na corda, que é igual ao peso do copo que está pendurado na roldana. Ele não está escorregando porque existe uma força de atrito estática que o mantém em repouso, que tem mesmo valor que a força de tração na corda. E como ele está na iminência de escorregar, o peso do copo é igual à força de atrito estático máxima. Então, a força de atrito máxima vai ser a massa do copo vezes gravidade. A massa do copo é 73,7 gramas, então 0,0773 vezes 9,81. A força de atrito máxima é de 0,7583 newtons. Agora a pergunta C. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa. Então, agora, força de atrito máximo é coeficiente vezes a normal, onde eu consigo isolar o coeficiente de atrito estático, como sendo força de atrito máxima dividida pela normal. Então, 0,7583, que é a força de atrito máxima, calculada aqui, dividido pela normal, calculada aqui. Então, 0,7583, foi um 3 a mais, dividido por 1,5833, igual a 0,47895. Não tem unidade de medida porque o coeficiente de atrito foi calculado dividindo uma força por outra força. Então, os newtons se cancelaram e eu fiquei sem unidade de medida no coeficiente de atrito. Item D. A aceleração do sistema. Então, eu conheço a distância e o tempo, então posso usar aqui a aceleração é 2 vezes a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Essa equação foi obtida a partir da equação horária das distâncias, já que a velocidade inicial é zero.
Então, substituindo os dados, eu vou ter que a aceleração vai ser 2 vezes 0,543, 1,086 e 1,174 ao quadrado, 1,3782. Então, 1,086, 1, limpa, 1,086 dividido por 1,3782 igual 0,787984 metros por segundo ao quadrado. Agora a pergunta E. A força resultante que atua sobre o cilindro de massa M durante o movimento. Então, o cilindro de massa M está aqui. Eu sei a sua massa, sei a aceleração. Então, segundo a lei de Newton, resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ser 77,3 gramas, são 0,0773 quilos, vezes a aceleração, que é 0,78784. Então, a força resultante é de 0,0609 newtons. Pergunta F. O peso do cilindro de massa M. O peso é massa vezes gravidade, então vai ser 0,073, que já é 0,0773 vezes 9,81 igual. Então, o peso é de 0,7583 newtons. Pergunta G. O módulo da força de tração que atua na corda durante o movimento. Então, se eu analisar o copo, sobre o copo atua a força peso para baixo e a força de tração para cima. Portanto, esta resultante que atua sobre o copo vai ser igual a peso menos tração. Eu sei que o peso tem que ser maior que a força de tração, porque no movimento de acelerado, o copo vai acelerar para baixo. Significa que o peso do copo é maior que a força de tração. Então, a resultante sobre o copo vai ser peso menos força de tração, onde eu isolo que a tração vai ser peso menos a resultante. O peso é 0,7583, a resultante é 0,0609, então, menos 0,0609 igual. Então, a força de tração na corda é de 0,6974 newtons. Agora a pergunta H. A força resultante que atua no bloco durante o movimento. Força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. A massa são 161,4 gramas, o que me dá 0,1614 quilos, vezes a aceleração, que é 0,78784. Então, a força resultante é de 0,1272 newtons. A pergunta I. O módulo da força de atrito cinético. Então, as forças que atuam no bloco são a força de tração que tem na corda e o atrito cinético que atua no bloco. Então, a resultante que atua sobre o bloco vai ser força de tração menos atrito cinético. Onde eu vou isolar a força de atrito cinético, que vai ser tração menos a resultante. Substituindo os dados, então a força de tração é 0,6974, 0,6974
0,174 menos a força resultante, que é 0,1272. Então, a força de tração na corda, a força de atrito cinético é de 0,5702 newtons. E a pergunta J, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa. Então, usando a fórmula do atrito cinético, que é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, eu tenho que o coeficiente de atrito cinético é a força de atrito cinético dividido pela normal. Então, a força de atrito cinético 0,5702, a normal calculado lá na letra A, 1,5833, 0,5702 menos 1,5833, fiz menos, 0,5702 dividido por 1,5833. Então, o coeficiente de atrito cinético é de 0,3601, sem unidade de medida, porque foi Newton dividido por Newton.